Bom, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós nos assombramos com esses grandes gênios do passado, como um William Shakespeare na literatura, um Ludwig van Beethoven na música, ou um Albert Einstein no campo da ciência, enfim, esses grandes luminares do pensamento humano e das artes e tudo mais. E nós contrastamos com a nossa realidade tão pobre, culturalmente falando. Nós também constatamos nas escolas, nas universidades, uma decadência do nível cultural dos alunos, uma decadência da própria inteligência. Se nós comparamos os materiais didáticos que eram utilizados no passado, no início do século passado, por exemplo, há um estudo um estudo comparativo sobre os materiais didáticos nos Estados Unidos, em matemática, por exemplo. O nível dos alunos era muito mais elevado há um século atrás do que agora. Então, todos os professores constatam essa decadência. Hoje em dia a gente vê as pessoas intervindo na internet, conseguem articular um pensamento, uma frase com sujeito, verbo, predicado, e muitas vezes com erros de português, enfim. Todo esse diagnóstico qualquer um é capaz de fazer. Mas onde estão, então, as causas desse processo, né? O que levou a essa decadência? Então, esse é um ponto que a gente precisa investigar as causas do processo e as suas origens mais remotas, né? Haveria várias formas de nós identificarmos a origem desse processo e poderíamos fazer vários cortes na história, mas penso que um momento decisivo foi a Revolução Francesa, que foi antecedida por aquele fenômeno filosófico, intelectual, chamado Iluminismo. Se a gente estuda o processo revolucionário, que começou ali na França, no final do século XVIII, a gente vê que aqueles jacobinos, aqueles revolucionários, eles tinham um interesse muito grande na área de educação. Eles se preocupavam com isso, do ponto de vista revolucionário. Então, esse é um primeiro aspecto, é que a educação deixou de ser uma atividade que buscava formar o homem e desenvolver as potencialidades daquele homem para levá-lo à perfeição, para o bem daquele próprio homem que estava sendo educado, e a educação passou a ser um instrumento político para obter outros propósitos, para a finalidade de remodelar a sociedade segundo outros princípios. Então, esse é um primeiro aspecto, é que do iluminismo para cá, pelo menos, a educação passou a ser instrumento de poder. Ela não é mais um fim em si mesmo, não se olha mais para o homem, para as potencialidades daquele homem, como eu posso aperfeiçoá-lo, como eu posso levá-lo ao bem. Não, aquele homem é apenas um instrumento, é uma massa de manobra, é uma peça numa engrenagem de um grande sistema, e os educadores modernos, aí, muitos deles, vão tratar disso, como é que se pode então usar essa peça para o nosso propósito revolucionário. Bom, então a gente precisa conhecer como era essa educação antes do iluminismo. Quais eram os elementos que compunham um sistema educacional? Embora essa palavra seja também bem moderna, os educadores antigos não pensavam numa ideia de sistema. Essa ideia também ela é bastante revolucionária. Mas quais eram os elementos básicos que compunham a educação na concepção dos antigos? Em primeiro lugar, um elemento central que a pedagogia moderna destruiu ou desconstruiu foi a figura do mestre. Se nós investigarmos a história da educação desde a Grécia Antiga, nós vamos ver que o mestre é central no processo de formação. Não se pode formar alguém sem a figura de um professor sábio. Também não basta ser um professor qualquer, tem que ser um professor sábio. Ele tem que ter a sabedoria, ele tem que transmitir da abundância da sua sabedoria, né? O que caracteriza o discípulo é a sua indigência. Não apenas a indigência econômica, não necessariamente ele tem que ser um desvalido, economicamente falando, mas ele é um desvalido no saber. E o mestre, embora ele possa até ocasionalmente receber alguma remuneração pelo seu trabalho,
essa remuneração é um caráter meramente acidental, isso não é o que constitui o mestre, porque o mestre não ensina a partir da sua indigência, mas sim a partir da sua abundância de saber, da sua plenitude, né? Ele transborda e é daí que ele ensina. Muito bem, então nós vemos na história da Grécia que desde o início da filosofia, inclusive, Tales de Mileto, que é reputado como o primeiro filósofo grego, ele foi mestre de Pitágoras, que foi o grande desenvolvedor da filosofia pré-socrática, assim chamada. O próprio Sócrates teve como mestre Timeu. Sócrates, por sua vez, foi mestre de Platão. Platão, por sua vez, foi mestre de Aristóteles, e assim por diante. Então, a figura do mestre ela é central na concepção dos antigos, mas não só entre os gregos e os romanos, mas, sobretudo, no cristianismo. Jesus de Cristo era chamado pelos seus discípulos de Rabi ou Rabune, mestre, né? Também toda a história de Israel ela é baseada, toda a educação ali nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, na figura do mestre, hein? Elias foi um mestre para Eliseu. Então, essa figura é central. E isso vai ser destruído ou vai ser cada vez mais reduzida a sua importância a partir da pedagogia moderna, sobretudo com a figura de Rousseau, que é central enquanto um pensador iluminista na Revolução Francesa. A grande obra de Rousseau, a sua grande obra pedagógica é o Emílio, que é um romance ficcional onde ele ali se coloca no papel de preceptor do personagem, o próprio autor como preceptor dele, mas já não é o mestre que ensina a partir da sua abundância de saber, que vai transmitir uma sabedoria, mas simplesmente como alguém que vai conduzir um discípulo para que as próprias paixões da natureza possam, digamos, possam ficar livres, né? Então, não é o mestre ali, ele não tem uma figura de superioridade em relação ao seu discípulo. E depois nós vamos ver John Dewey, Maria Montessori, Jean Piaget, todos esses autores que são fundamentais nesse processo da revolução da educação, que vão cada vez mais diminuir a figura do mestre. Por exemplo, o Jean Piaget, que se define como construtivista, ele defende que o ambiente da sala de aula, as próprias experiências espontâneas do aluno devem ser o elemento principal que conduz essa educação. O aluno aprende por ele mesmo na base da tentativa e erro, né? E também Maria Montessori, na mesma linha, vai dizer que o mestre deve se retirar, né, do processo, ele deve se afastar e apenas observar, ter uma postura de mera observação no processo, tanto que não se diz um guia, quer dizer, não se diz um mestre montessoriano, né, mas um guia montessoriano, é apenas um guia. E esses autores que estão aí entre o fim do século XIX e o início do século XX, eles estão defendendo isso porque eles não tinham computador na época. Mas hoje, todo esse pensamento pedagógico vai conduzir à redução cada vez maior da figura do professor, que vai ser substituído apenas por uma máquina, que é o computador, né? Isso é algo que já está sendo defendido em muitos países. Há grandes empresas da área de computação, inclusive, que estão interessadas no mercado da educação. Então, mais uma vez, a gente volta ao ponto em que o ser humano ele é aí apenas um instrumento de outros interesses, que no caso são os interesses do mercado. Veja, o que poderia haver de verdadeiro nessa afirmação de Jean Piaget de que o ambiente educacional que é formativo, né? Na verdade, no que essa frase tem de verdadeira, a pedagogia tradicional já sabia. O que é um mosteiro, senão um ambiente educacional propício para o desenvolvimento das virtudes, das perfeições daqueles monges, mas não só o mosteiro, quer dizer, as escolas, na concepção cristã, elas são
vistas como aquela comunidade em que se pode desenvolver as virtudes. Então isso já está na pedagogia tradicional há muito tempo. Você vê os padres do deserto, por exemplo, eles dizem que era um grande perigo para um eremita se afastar do cenóbio, se afastar do mosteiro e ir sozinho para o deserto, com a pretensão de ali se tornar mais virtuoso sozinho. Porque muitas vezes o que acontecia é que esse monge que fazia isso, ele acabava descobrindo que os pecados, os defeitos, os vícios estavam dentro dele mesmo e não no ambiente ao redor. Então, o ambiente educacional, ele é necessário para o desenvolvimento das virtudes. Eu só posso exercitar a paciência na medida em que eu me relaciono com pessoas que me importunam. Então, é justamente aí que está o ponto. E o segundo aspecto é que a convivência com outras pessoas virtuosas desperta uma emulação, ou seja, uma vontade de imitar, de seguir aqueles modelos. Então, a escola, no passado, era vista como essa comunidade em que as virtudes podem florescer. Primeiro, pela figura do mestre que ali está, como sendo um modelo de virtude e de sabedoria a ser imitado. Mas também com essa santa emulação. Não é aqui a inveja do outro, mas sim a procurar copiar do comportamento do seu próximo aqueles atos de virtude. Então a gente vê, por exemplo, na escola de São João Bosco, na Itália, no meados do século XIX. Aliás, São João Bosco escreve biografias dos seus dirigidos, dos seus alunos, dos seus discípulos, justamente para se contrapor ao Emílio de Rousseau, onde ele mostra as virtudes daqueles meninos e como aquele ambiente escolar era propício, em que havia digamos que uma santa competição, uma emulação sadia para a busca das virtudes. Por outro lado, no que se tornou a escola atual, quem poderá afirmar que a escola atual é esse ambiente propício de virtude? Ao contrário, nós vemos pais que estão desesperados porque não conhecem algo que esteja, um ambiente onde seu filho esteja minimamente afastado de uma verdadeira perversão. O ambiente escolar se tornou um ambiente de perversão, assim também o ambiente universitário. É o que nós ouvimos também dos próprios professores. É um ambiente em que os próprios professores, muitas vezes em escolas públicas, são atacados pelos próprios alunos. Então, a escola moderna, ela se tornou um covil de bandidos. É o oposto do que era a escola do passado. Veja, a própria concepção de educação mudou de significado porque mudou também a compreensão sobre o que é o ser humano. Esse é o primeiro ponto. Para eu saber como eu devo educar alguém, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é um ser humano. Se eu não conheço a natureza humana, eu não posso levar aquele homem à perfeição. Então, veja, no passado se tinha a compreensão, a definição que vem de Aristóteles, inclusive, mas que o cristianismo aproveita, que é a ideia do homem como animal racional. Essa definição do homem como animal racional significa que nós temos uma dimensão animal em nós, que são as paixões, que são as nossas necessidades mais sôfregas, fisiológicas, inclusive o homem dorme como os animais, o homem tem a necessidade de se alimentar como os animais, o homem tem a potência criativa ou procriativa como os animais, porém o homem não é apenas um animal. O homem é um animal racional. O que significa isso? Significa que a essência do ser humano está naquilo que é específico do homem. Portanto, a educação na concepção antiga, na concepção tradicional, era levar à perfeição aquilo que é próprio do homem, que é a sua racionalidade. E essa racionalidade é compreendida como a inteligência e a vontade. Então, o ser humano tem também um órgão espiritual, que é a alma, por assim dizer. Ou melhor, o corpo é que é o órgão da alma, né, que é o instrumento da alma, mas esse órgão que eu estou chamando aqui, que é a inteligência, ela tem como seu objeto próprio a verdade. Assim como o pulmão busca o oxigênio para o organismo, a inteligência busca a verdade.
E a vontade do homem, que é também uma potência espiritual, busca o bem. Então, educar é levar o homem à verdade e ao bem. Mas se eu não tenho uma concepção correta de ser humano, eu também poderei desenvolver uma concepção educacional minimamente estruturada e que conduza o homem ao que ele deve ser. Bom, desse processo revolucionário que invadiu o terreno da educação e que nós estamos contando aqui que ele começa na Revolução Francesa, nós temos aí ao longo do século XIX um grande desdobramento disso, que foi o desenvolvimento da psicologia experimental. E aqui, mais uma vez, a própria noção de ser humano, ela interfere na concepção de educação. Por quê? Porque a psicologia experimental, que se desenvolve muito na Prússia do século XIX, aquela Prússia militarista, aquela Prússia agressiva, né, que vai invadir a França em 1870 e que vai ser pivô da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Essa Prússia, que era uma potência econômica, industrial e tudo mais, naquele momento, ali na cidade de Leipzig, na universidade, se desenvolve uma nova concepção de psicologia, uma nova concepção em que o ser humano não tem mais alma. Ou seja, o ser humano é apenas um animal. Isso também Darwin dizia. De outro modo, no campo da biologia, Darwin estava também tentando demonstrar que o ser humano é apenas um animal que evoluiu mais que os outros. Então, não havia algo próprio do homem, como a natureza dada por Deus, uma alma imortal, nada disso, é apenas um processo evolutivo, de modo que o homem não é um animal muito diferente dos outros. E ali na Universidade de Leipzig, em meados do século XIX, um sujeito chamado Wilhelm Wundt, ele vai fazer os primeiros experimentos de psicologia. E eram experimentos do tipo que se fazem hoje com ratos de laboratório. E, de fato, essa concepção, ela depois vai também se relacionar com a pedagogia, porque a pedagogia vai ser apenas um caso aplicado dessa nova psicologia, né? Então a gente vai ter aí, sobretudo nos Estados Unidos, os discípulos de Wilhelm Wundt, como Thorndike, como o próprio Watson, o desenvolvedor da psicologia behaviorista, Skinner também, são autores que vão pensar o ser humano ou a escola como uma espécie de laboratório, né? Onde ali o professor, o mestre, é apenas um experimentador, né? Inclusive, alguns experimentos eram feitos com caixas em que havia ali labirintos para que se verificasse como é que o animal poderia sair do labirinto, e o animal era gratificado após aquela tarefa bem executada, né? Eles tinham a concepção de que a remuneração do animal, a gratificação do animal, era o salário que o aluno vislumbrava no fim do processo educacional, né? Agora, se o mestre é apenas um cientista, né? E se a escola é apenas um laboratório, eu pergunto, quem são os ratos nesse processo? Os ratos são os alunos. Há duas vertentes aí. Um educador precisa conhecer muito bem a filosofia da educação e a história da educação. A filosofia da educação, a verdadeira filosofia, é aquela que vai nos dizer o que é o ser humano, na sua inteireza, na sua completude e no seu projeto de perfeição. Então, se eu não tenho uma noção de que o ser humano tem uma natureza, o ser humano tem uma essência, eu não posso também desenvolver as virtudes. Porque as virtudes são a perfeição do ser humano. Se não há o modelo a que eu quero chegar, também não pode haver o trabalho a ser feito até lá. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso compreender o que é o homem. Então, é preciso ter uma antropologia correta. Antropologia, aqui entendida no seu sentido filosófico e no seu sentido tradicional, mais antigo, que é o ser humano, enquanto tal. E não apenas o ser humano particular que vive em uma determinada cultura. Isso também pode ser estudado, mas é preciso compreender o que é o homem. Esse é o primeiro ponto, é a primeira vertente. A segunda vertente, para a gente poder reverter esse processo revolucionário,
é conhecer muito bem a história da educação. E é por isso que esse curso de pós-graduação está sendo oferecido aos alunos. Porque se não conhecemos a história, nós podemos querer inventar a roda ou inventar a pólvora, sendo que nós temos, só no cristianismo, 2000 anos de experiências documentadas do que deu certo e do que deu errado. Então nós não temos que fazer como Jean Piaget quer, de ir por um processo de tentativa e erro. Não. Os erros precisam ser evitados. Então, veja, a escola, ela não é um laboratório para experiências. Num laboratório onde você tem ratinhos, você pode se dar o luxo de fazer uma experiência, ela dá errado e aquilo ali são apenas hamsters com que você está lidando. Mas, inclusive, no campo das ciências sociais, e a educação, se você quiser uma ciência social, você não pode fazer experimentos. Eu me lembro, eu era criança, mas todo mundo que tem um pouco mais de idade no Brasil se lembra do que foi lá, fazer aqui uma analogia, o governo Collor de Mello, em que de um dia para o outro, o governo sequestrou a poupança de todo mundo e as pessoas não tinham mais dinheiro, muitas pessoas suicidaram, tinham contratos a honrar, dívidas a pagar, etc. E quando aqueles ministros, a ministra da Educação, da Economia, ou da Fazenda na época, ia explicar o que estava acontecendo, nitidamente se via que eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. E eles estavam ali experimentando algo, certo? Por tentativa e erro, segundo o método Jean Piaget, o método construtivista. No campo da sociedade você não pode fazer experimentos. Você tem que saber o que deve ser feito, certo? Se o processo dá errado, tem que ser por um acidente de percurso, não porque você começou a construção de uma casa sem saber quais são os princípios da engenharia civil. Então, veja, a história da educação está aí para nos dar esses bons e os maus exemplos. Eu penso que essas duas vertentes, a filosofia correta e a história ampla, né, esses dois elementos podem ajudar a gente a traçar um caminho seguro. Eu penso que a primeira coisa é nós termos um mestre para nos formar. E esse mestre, se não está aqui ao nosso lado, ele pode ser um mestre do passado. São João Bosco fundou escolas e ele chamava essas escolas de oratórios salesianos. São Francisco de Sales foi o mestre de São João Bosco naquele processo educacional. E, no entanto, São Francisco de Sales tinha vivido 2 séculos antes dele. São João Bosco não conviveu com São Francisco de Sales. Mas, através da obra que São Francisco de Sales deixou, os livros de São Francisco de Sales se tornaram mestres para São João Bosco, nesse caso. Então, nós precisamos conhecer a história da educação para admirar esses grandes monumentos da história humana, como é um São João Bosco, por exemplo, procurar aprender com ele, né? E a gente iniciar um caminho formativo que não precisa ser inventado do zero. Ao contrário, se nós tentarmos inventar a roda, se nós tentarmos inventar a pólvora, né, nós não vamos conseguir dar um só tiro com a espingarda de modo eficiente, né? Veja, está muito na moda hoje em dia a mania, a verdadeira obsessão dos transtornos de personalidade ou de comportamento dentro da sala de aula. Qualquer criança mais agitada é facilmente diagnosticada com o que se chama de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. No entanto, essas crianças, muitas delas, a gente vê que elas têm uma vida agitada, elas estão expostas a telas, elas não têm rotina muitas vezes em casa, estou falando de casos que eu conheço. E se quer medicalizar o processo educacional, né, como se não existisse educação, como se tudo fosse saúde. E muitas vezes, há muitos casos em que nós conhecemos abusos de diagnóstico, simplesmente porque as pessoas esqueceram quais são os fundamentos mínimos de uma vida ordenada. Então, eu pergunto para esse professor que está nos assistindo, será que São João Bosco, por exemplo, nunca tratou uma criança com TDAH? Ou seja, o termo não existia na época, o termo é dos anos 80. Por sinal, o termo
foi cunhado depois da invenção da Ritalina. Ou seja, é um dos muitos casos que nós temos em que o remédio surgiu antes da doença. Por causa da indústria farmacêutica, mas isso é toda uma outra história. O fato é o seguinte, os grandes mestres do passado que lidavam com crianças agitadas, como é que eles faziam para ajudar aquela criança a se concentrar na tarefa que ela precisa fazer? Né? Quais eram os critérios? O que é que está faltando na vida daquela criança? E o que é que o mestre desconhece que deveria conhecer por causa da sua atuação? Nosso Senhor Jesus Cristo era considerado um mestre para os seus discípulos. Inclusive, é assim que eles eram chamados, discípulos, ou seja, aqueles que aprendiam a doutrina da sabedoria. É claro que Jesus Cristo não é apenas mestre, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado. Mas ele é também mestre. É inegável que existe uma dimensão pedagógica no cristianismo. Um dos textos muito antigos que esse texto era considerado uma herança dos apóstolos era chamada didaquê, daí a palavra didática, a doutrina dos apóstolos. E o que eu quero dizer com isso? É que existe aí no cristianismo não só uma doutrina, algo a ser ensinado, mas há também um método pedagógico com o qual essa doutrina deve ser ensinada. Jesus não apenas deixou uma certa quantidade de palavras na memória dos apóstolos, que depois foram reduzidas a escrito nos evangelhos, nas cartas, etc., mas ele também ensinou como se deve ensinar. Uma das últimas palavras que foram registradas por São Mateus no seu evangelho, ali no capítulo 28, Jesus ressuscitado diz: "Ide e ensinai todas as nações." Está assim em muitas traduções da língua portuguesa, mas se você for verificar no original grego, o que São Mateus escreveu foi: "Ide, fazei discípulos em todas as nações." Ou seja, não apenas ide e ensinai, mas ensinai com o meu método, que é o método da relação de mestre para discípulo. Portanto, o professor aqui, mais uma vez, assume um papel central dentro do cristianismo. E por que é assim? É porque a relação de mestre para discípulo é uma relação amorosa, é uma relação baseada na amizade. Muitas vezes a gente pode ter uma compreensão também tacanha e vulgar da amizade como se o professor tivesse que necessariamente, para ser amigo do aluno, convidar o aluno para ir ao cinema juntos ou ambos se convidarem para suas festas de aniversário. Não é isso. A amizade é querer o bem do outro. Isso é que faz amizade. Então, a relação de mestre para discípulo é uma relação baseada no amor. E somente esse amor pode despertar o desejo da virtude, no caso do discípulo. Isso é algo também que se perdeu, porque a relação entre professor e aluno na escola moderna não é essa mais. É uma relação de um funcionário público com o cliente da repartição, que é a escola pública, ou é a relação de um prestador de serviço da escola privada com o consumidor final. Certo? Regida pelo CDC, pelo Código de Direito do Consumidor, e não pelos critérios de uma pedagogia mais elevada. Então, essa relação amorosa do mestre para discípulo, que sempre existiu na tradição, ela precisa ser recuperada, porque só ela pode despertar esse desejo do bem, essa admiração natural que o mestre provoca pela abundância de sua sabedoria, pelo esplendor de suas virtudes. É ela que vai provocar dentro do discípulo esse amor ao bem. Né? Santo Tomás diz que o ser amado, ele está naquele que ama, não apenas como um ente conhecido, ou seja, como é que a pessoa que eu amo está dentro de mim? Santo Tomás diz, ela está como um impulso vital que me move até ela. Portanto, o mestre, nessa concepção, ele não é apenas uma causa eficiente da educação, ou seja, aquele que faz a educação acontecer. Sim, ele é isso também, mas ele é
a própria causa final da educação, no sentido de que o mestre tem a sabedoria consigo e é essa sabedoria que o aluno ama. E é por isso que quem teve um mestre na vida compreende muito bem o que são essas coisas e quão elevadas são essas coisas. Quem já teve a experiência do mestre sabe o que é que um verdadeiro mestre desperta no coração do discípulo. E esse é um aspecto que precisa ser recuperado. Porque a educação só vai funcionar quando houver um mestre verdadeiro e um discípulo dócil a esse sábio, que o admire pelo esplendor de suas virtudes e pela abundância de sua sabedoria. E essa admiração, que no fundo é o amor, vai despertar no coração do discípulo aquele santo desejo de emulação, de imitação, que toma o mestre como modelo. Como diz São Paulo em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São Paulo de Tarso se torna para nós um mestre na medida em que ele imita o verdadeiro mestre, que é Cristo. Ou como diz o livro dos Provérbios, ali Salomão, que é o sábio por excelência em Israel, fala ao seu filho, meu filho, me dá o teu coração. Então, a educação só vai funcionar quando, mais do que um grande cabedal de conhecimentos que precisam ser transmitidos, nós temos um processo em que o pai sábio, ou o mestre sábio, e o mestre é um pai no sentido espiritual do termo, ele conquista o coração do discípulo. Porque é esse coração que precisa amar o bem e desejar a verdade.